Tudo bem, turma? Um assunto importante, um vídeo longo, que vai demorar um pouquinho, mas interessa a muitas pessoas poder calcular o que é o peso ideal para o seu planador voar, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos dedicar um tempo para fazer algumas continhas, né? E ficar tranquilo para planejar o peso do seu avião. Vou falar de algumas coisinhas simples, mas não são tão simples assim, né? Fossem simples, a gente conseguiria fazer tudo voar como a gente quer, né? Mas nem sempre é assim. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre área, carga alar, CG, lastro e inércia. Bom? Área. Como é que a gente calcula a área de um retângulo, né? Um quadrado? Né? Esse lado aqui vezes esse. Então, a gente tem aqui o lado y, então é x vezes y. A gente tem a área, né? A área do triângulo é a parte de baixo aqui, multiplicada pela altura. Eu não vou falar muito sobre isso, porque qualquer um pode ir lá e pesquisar como é que se calcula a área de triângulo e retângulo. Só que essas duas formas são importantes para a gente conseguir estimar algumas coisas, tá? Então, primeira coisa importante. Imagina que você tem aqui um quadrado, né? E ele tem uma área. Imagina que aqui é 10, seja o que for, 10 centímetros, 10 metros, 10 quilômetros, é 10 por 10. Então ele tem uma área que é 10 vezes 10, que dá 100. Imagina que isso aqui seja 100 centímetros, ok? Isso aqui é 10 centímetros. Aí, essa área aqui é uma chapa de isopor, ok? E eu vou colocar nessa área de isopor 10 gramas. Se eu pegar essa área de isopor, 10 por 10, e com peso de 10 gramas e soltar no ar, ela vai ter uma certa resistência com o ar e vai cair com uma certa velocidade. Se eu aumentar esse peso de 10 gramas para 100 gramas na mesma área, ele vai cair com uma força um pouquinho maior, maior velocidade, né? Porque dependente da resistência, tem uma massa puxando ele com mais força para baixo. Se eu aumentar de 100 gramas para 1 quilo, aí essa chapa de 10 por 10 vai para o chão na hora, tá? Então, essa é a ideia de carga alar. Que peso você carrega em uma certa área? Para aeromodelismo, a gente usa uma medida padrão, que ao invés de falar de centímetros quadrados, é decímetro quadrado. É dm. dm ao quadrado. O que é um decímetro quadrado? É um quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Ok? Isso significa que a unidade mínima que você está usando para medir é 10 centímetros. Então, quantos pedaços de 10 centímetros tem? Então, se eu pegar aqui uma régua de 20 centímetros, ela tem aqui o 10 centímetros. Essa régua de 20 centímetros tem 2 decímetros. Ela tem 1 decímetro de 10 centímetros e outro decímetro de 10 centímetros. Então, ela tem 2 decímetros. Então, na verdade, o decímetro... Opa, não é quadrado aqui, 2 decímetros. É a gente pegar uma casinha aqui e puxar para cá, e apagar o zero. Então, 20 centímetros é 2 decímetros. Beleza? Carga alar é diferente de CG, tá? Então eu tenho aqui o meu avião, tem uma asa aqui, e o CG dele está nessa posição. Aqui está o profundor, aqui está o leme, tá? O CG está aqui. Eu posso aumentar o peso desse avião inteirinho e deixar o CG na mesma posição? Eu posso colocar chumbo bem aqui do lado
na altura do CG. Ou posso colocar chumbo bem aqui na altura do CG e deixar esse avião muito mais pesado, com uma carga alar muito maior. Ou eu posso fazer essa asa com isopor super leve, ou eu posso fazer com isopor super denso e manter o CG na mesma posição. Então, carga alar é uma coisa e CG é outra. O ideal é a gente ter o CG numa posição ideal e quando você modificar a carga alar, você manter o CG na mesma posição, a não ser que você queira alterar o CG para ter um efeito no voo. Ok? Então a gente falou de carga alar, falou de CG, agora lastro. O que é lastro? É quando você pega algum objeto ou algum material e você inclui ele no avião para aumentar o peso dele. Então eu tenho esse chumbo aqui que eu fiz, né? São 2 chumbos que são lastro para o meu avião. Então quando eu estou voando com ele e eu preciso que ele fique mais leve, eu deixo ele sem o chumbo. Quando eu quero ele mais pesado, eu coloco o chumbo, eu coloco o lastro e deixo o avião mais pesado. Inércia. Por que a gente ia querer um avião mais pesado que outro? Inércia é assim, o objeto está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se eu tenho um avião voando contra o vento e vem um vento forte, esse vento vai tender a jogar o avião para trás. Se ele tem um peso maior, ele vai tender a penetrar o vento com mais força mesmo assim. Se eu tenho um avião no movimento que ele está percorrendo com velocidade, ele vai continuar fazendo isso sem perder velocidade. Se ele é muito leve, ele desacelera mais rápido também. Então, quanto maior o peso de um avião, mais inércia ele tem. Ok? Só que inércia também, o peso, a massa total do avião, é diferente também de carga alar. Eu posso ter um avião gigante, com 2 metros de tamanho, e ele pesar só 300 gramas. Eu posso ter um avião de 300 gramas que ele vai ter uma inércia grande porque ele tem 300 gramas. Eu posso fazer um avião pequenininho com 150 gramas. Ele vai ter uma carga alar muito maior do que aquele grandão de 2 metros. Só que o de 2 metros ele tem uma inércia maior porque ele tem uma massa maior como um todo. Ok? O menor, por outro lado, ele também tem uma inércia maior porque ele tem uma superfície menor de resistência comparado com o peso. Então, essas coisas aqui acabam tendo alguma codependência e também são independentes. Depende do que você faz com o avião. Bom, fiz um monte de blá blá blá, agora eu vou dar alguns exemplos. Esse aqui é um dos weaselzinhos pequenos que eu tenho. Ok? Como é que eu calculo a área dele? É a área aqui. A área do leme não, porque ele não está... Só quando ele está voando assim, que essa área está sustentando ele. A área que sustenta é essa área aqui debaixo da asa. Ok? Como eu calculo a área desse pequeno weasel aqui? Ele está aqui, né? Aqui ó, fuselagem. Aqui está o triângulozinho dessa asa. Aqui o triângulo da outra asa. Isso aqui não é um triângulo. Ele é um triângulo com a ponta cortada. Como que eu faço? Eu meço aqui esse tamanho, meço aqui o comprimento, como se fosse um triângulo completo. Aí o que eu faço? Eu calculo a área desse triângulo inteiro e calculo a área desse triângulo pequeno. Aí eu faço a área grandona menos essa área aqui. Aí eu vou ter a área desse triângulo aqui. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Para a área de um triângulo. Mas como eu tenho 2 triângulos, eu não preciso dividir por 2. Eu posso ter só base vezes altura, que eu vou ter a área dos 2 lados juntos. Eu já fiz o cálculo aqui para adiantar as coisas. Mas eu medi aqui, ó. Então, esse weasel pequeno, ele tem no triângulo maior 57 centímetros, que é 5,7 decímetros quadrados. E nessa base aqui, ele tem 22,3 centímetros, que é
2,23 decímetros. Essa parte menor tem 1,05 decímetros. E essa ponta aqui tem 2,65 decímetros, ok? Então, o total é 57 centímetros, que é 5,7 decímetros, menos 26 centímetros, que é 2,65 decímetros. Aí eu pego essa área, que é 1,05 vezes 2,65, que dá 2,78 decímetros quadrados. E a área de 5,7 vezes 2,23, que dá 12,71 decímetros quadrados. Então, eu tenho uma área do total, que é 5,7 vezes 2,3, que dá 12,7, menos a área da ponta. Isso daqui, 12,71 menos 2,78, dá 9,9 decímetros quadrados. Então, eu não estou dividindo por 2, porque eu estou calculando a área de 2 triângulos, que é o desse lado e desse lado. Então, eu tenho no total, para essa pequenazinha aqui, o ISO que eu fiz, 9,9 decímetros quadrados. É praticamente 10 decímetros quadrados. A área desse pequeno Weasel aqui. Isso é legal porque facilita o cálculo. Se eu fiz esse avião, tem 2 Weasel aqui. Esse aqui, ele está pesando 155 gramas. Esse menor aqui está pesando 133 gramas. Eu pesei eles também, tá? Como é que eu faço o cálculo? Eu divido o peso em gramas pela área que ele tem. Então, é 155 dividido por 10, que dá 15,5 gramas por decímetro quadrado. Ok? Então eu tenho aqui o Weasel mais pesado, que é esse vermelhinho. Ele tem um peso de 15,5 gramas por decímetro quadrado. Essa é a carga alar dele. É o peso que ele carrega por decímetro quadrado. O Weasel menor, ele está pesando 133 gramas. Então, ele carrega 13,3 gramas por decímetro quadrado. Ok? Aí eu tenho um outro avião, que é o Weasel grandão que eu fiz, que é esse aqui. Nem está cabendo aí, ó. A área dele, usando o mesmo cálculo que eu fiz aqui, esse pequeno, deu 29 decímetros quadrados. O peso dele sem o lastro, sem o chumbo, é 360 gramas. Então, esse avião aqui, o grandão, ele pesa mais do que o dobro do avião pequeno. Ele tem uma inércia, ele tem uma massa muito maior. Ele é muito mais pesado, 360 gramas. Mas ele tem uma superfície muito grande. Então, esse avião aqui que eu fiz, ele é muito maior que os outros e é muito mais pesado. Só que 360 gramas dividido por 29 decímetros quadrados dá 13 gramas por decímetros
por decímetro quadrado. Então, esse avião grandão, ele está com peso equivalente a esse pequeno aqui. A quantidade de gramas que ele carrega por área, por decímetro quadrado. Eles estão equivalentes. Eles estão tão leve quanto. Esse daqui está proporcionalmente carregando mais peso por área do que o menor e o maior. Aí o que eu fiz? Eu fui jogar no morro o avião e pensei, nossa, ele está muito leve, mesmo assim. Aí eu fiz 2 chumbos para colocar na asa do avião. Eu vou baixar o quadro só um pouquinho aqui. Marquei com um X para ficar ao lado correto, né? Aí eu coloco aqui esse chumbo. Tá aqui na asa. E coloco o outro chumbo também. Põe a fitinha aqui esticada. E quanto que esses 2 chumbos aqui pesam juntos? 250 gramas. Então, eu adicionei a esse avião aqui 250 gramas. Então, ao invés de 360, ele tem um peso total agora de 610 gramas. 610 gramas. E a área dele ainda é a mesma, é 29 decímetros quadrados. Se eu pegar 610 e dividir por 29 decímetros quadrados, ele passa a ter 21 gramas por decímetro quadrado. Então, eu aumentei nele o peso e eu aumento a carga alar que ele tem por área. E ele continua flutuando e voando, que é um espetáculo. E se ele tivesse mais leve, ele não ia encarar o vento forte que tem no morro às vezes. Então, assim, eu dei um exemplo aqui com 3 aviões diferentes. Um pequeno e leve, um grande e leve que eu posso deixar ele pesado e com um pequeno pesado. Esses números, esses valores aqui, vou pagar tudo aqui agora, tá? Então vamos lá. A gente tem um avião mais leve, começando com 13 gramas por decímetro quadrado, indo até o mais pesado, que é 21 gramas por decímetro quadrado. Um avião que esteja de 12 gramas, aproximadamente 12 gramas por decímetro quadrado, é um avião que está com uma carga alar super leve. Se você conseguir fazer seu avião tá com essa carga alar, você fez um avião super leve. Ele vai ficar um tempão sustentando, ele vai precisar de pouco vento para sustentar ele também se estiver numa colina. Se você tiver com um avião muito pesado, ele vai ter uma perda de altitude maior e você vai ter que ter um vento mais forte para você brincar com ele. Mas se aonde você mora só tem vento forte, não tente voar com um avião muito leve. Você precisa de um avião pesado. Agora imagine que você tem uma asa complexa, né? Você tem um DLG, por exemplo. Então o DLG ele não é um triângulo como esse ISO, né? Então ele tem uma asa assim, né? E tem o profundor também. Então eu também posso fazer um cálculo estimado. Eu posso imaginar assim, bom, vou fazer aqui um cálculo de um retângulo, né? Que é aqui esse lado vezes esse outro lado aqui. E eu vou descontar o valor desse triângulo aqui. Então eu posso calcular a área de uma forma mais complexa, diminuindo os triângulos. Então eu faço a área de um retângulo, multiplico por 2, e aqui o profundor é a mesma coisa. Eu posso pegar e considerar assim como se fosse um triângulo e fazer um cálculo aproximado. Então, por exemplo, esse meu outro DLG aqui, que é esse que eu fiz que está com 1,2 metros de asa, eu fazendo esses cálculos com
com o retângulo e descontando a área dos triângulos, ele tem mais ou menos uma área de 20 decímetros quadrados. Ele é um avião de 1,2 metros de envergadura. Então, o avião com 1 metro de asa vai ter menos do que isso. Talvez 13 decímetros quadrados, talvez 10. Aí o que você faz? Eu tenho o peso dele, que deu 275 gramas. Opa, 75 gramas. Eu divido 275 gramas pela área dele, que deu 13 gramas por decímetro quadrado. Então, esse meu DLG aqui, ele está um pouco mais pesado do que eu gostaria que ele tivesse. Eu gostaria que ele pesasse, no máximo, 240, 230 gramas. Ele está um pouquinho mais pesado. Mas, mesmo assim, ele está voando muito bem. Se eu tiver um DLG mais pesado, ele também vai ter mais inércia. Quando eu lançar ele, ele vai tender a ir mais longe. Se ele é muito leve, ele vai tender a ir menos, a subir menos. Então, às vezes, você acaba optando por ter um avião um pouco mais pesado por um motivo e mais leve por outro motivo. E às vezes você quer mudar o peso do teu avião, para essa importância do lastro. Beleza? Então, é um assunto importante, né? A gente compreender qual que é o peso que você quer ter no teu avião. O peso ideal depende da condição do seu voo, do que você quer fazer com o seu avião. Mas o planador, a gente quer que ele fique leve, né? E se você conseguir chegar num valor que fique entre 15 gramas por decímetro quadrado e 12 gramas por decímetro quadrado, você vai ter um avião leve, tá bom? Se você voa em vento muito forte, alguma coisa que tenha que lidar com um lift muito grande ou rajadas muito fortes, é bom ter um avião mais pesado que isso. Fechou? Valeu!